Pra portfólio, pode usar texturas 4K? Pode. Usa 8K se o pessoal aguentar, velho. Usa o que você. Que o Você máximo que gostar de der aí, velho, usa. sofrer, você gostar de É, você quer sofrer, vai. sofrer. Ou tem um PC aí que nem lançou ainda, você tem. Trabalha na Intel aí, na Nvidia, tem um PC diferente, aí, né? Você é um milionário que já tem uma 4090 e um Intel 13ª geração, faz em 8K e tudo. Eu tenho uma pergunta. O que que você acha que é o futuro da nossa área, levando em consideração o que a gente viu nos últimos meses aí em relação a Inteligência artificial, isso? eu acho que, bem, pra mim eu penso assim, que em termos de concept, a inteligência artificial ela é bem ameaçadora atualmente. Sim. Talvez com 3D isso seja mais ameaçador pra quem tá fora dos estúdios grandes. Acho que é ameaçador pra quem tá fazendo outsource, que trabalha com outsource, é bem ameaçador isso daí. Porque eu não vou mais daí precisar pagar um cara de outsource fazer um modelo pra supervisionar. Eu faço a AI fazer um modelo base e eu termino ele, entendeu? Então eu acho que pra quem tá dentro do estúdio é bem mais tranquilo. Quem tá fora eu acho que é um pouco cabreiro, mas ainda não tá no nível preocupante pro pessoal de 3D, sabe? A gente não consegue nem fazer o V automático. É. Tá longe ainda, tá 3D longe. tá longe ainda. Mas o 2D é dá medinho, velho, dá um medo aí. Eu fico com medo, cara, quando eu vejo os bagulho que tá saindo. Se Deus quiser, eu não gosto disso, né? Eu não acho que o governo tem que ficar regulando as coisas, mas tinha que existir uma união aí dos artistas e acabar com isso aí de forma jurídica, velho. Não pode usar minha arte, pá, e processa, e fale, bota os caras em falência, sei lá, quebra tudo e faz o AI não funcionar, tá ligado? Eu não caio nesse papo de, ai, mas a AI é só mais uma ferramenta. Ai, mas a AI ela é como um ser humano que aprende. Ah, me poupe. Não. A AI não é isso, É né? perigoso mesmo. Mas eu acho que aquela questão, né? O gato já tá fora da caixa aí. Já É, é não foda, tem, velho. não tem mais como cortar a cabeça aí que vai nascer 50. Até porque eu não sei o quanto que vocês chegaram a pesquisar sobre isso, né? Mas o código ele é livre, né? Então, tipo, não adianta mais, não tem muito o que cortar. É. Mas realmente tem que ter essa questão de, de uso, né, de copyrights, porque mesmo que sei lá, tenha na internet o programa, seja free e tudo, se a gente tivesse esse apoio governamental mesmo, impediria muitas coisas, né? Que o principal seria o uso dos estúdios, porque Exato. os estúdios eles têm que ter a liberação para É o que eu poder usar pensei. aquilo. Então, tipo, É. por exemplo, mesmo que qualquer Zé Mané na internet consegue entrar lá, escrever um texto e ter uma imagem foda, se isso não puder ser usado dentro de um estúdio, isso não afeta a gente diretamente que trabalha como profissional, entendeu? Sim. Eu acho que é importante ter essa mentalidade também. E aí, eu acho que também uma coisa que é importante, que você falou muito, né, em relação à direção de arte. E, e é uma ferramenta de direção de arte, né, digamos assim, porque você tem que ter aquela visão ali para você escolher qual imagem é melhor, qual que é os prompts que você vai usar e tudo. Então, eu acho que essa visão crítica aí sempre vai ter, né, de direção de arte. Por isso que é sempre importante estar estudando essa questão, né? A gente passou 2 horas aí falando e eu acho que é as mesmas teclas, né? De design, que é importante estar sempre estudando, direção de arte, feedback, saber trabalhar com outras pessoas. E isso aí é o que faz o artista, né? Parte de modelagem, Com parte certeza. técnica é tipo saber bater um prego no martelo. É aquilo ali que qualquer um tem que saber fazer, entendeu? Agora o resto é que faz o diferencial, né? Soft skills. Exatamente. Que nem deveria se chamar soft, né? Porque são tão importantes. Exatamente. Cadê? Tem tutoriais pra sugerir? Ah, não. Ah, na pergunta não. É comentário pro pessoal que não quiser sofrer, pode fazer textura lá no Mamosete. Fiz meu personagem inteiro lá. Só um comentário, achei que era uma pergunta. Ah, que da hora, eu não usei ainda.
dá pra... Vou testar aí qualquer hora essa textura aí no Marmoset. Parece bem interessante, cara, mas eu não testei ainda. Pô, mas se você tá falando aí, Tavares, pô, então o bagulho é bom mesmo. Cara, o Marmoset é muito bom pra fazer UVs. O bis? Fazer bake. UV não, bake. É. Cara, a primeira vez que eu usei. Primeira vez que eu usei pra fazer bake, eu nunca esqueci. É, tipo isso. Os caras estão em 2077. Já transformou na ferramenta. Mas é a primeira vez que eu usei pra fazer bake. Eu acho que isso aí é a única coisa que o Blender ainda tá meio... Tá foda. Porque o bake do Marmoset é muito bom. Do Substance é bom também, mas eu acho que o do Marmoset é melhor do que o Substance. É, o do... Acho que o de Thickness do Substance é melhor que o do Marmoset, mas é que Thickness não é uma coisa que se usa muito, assim. É mais pra... Aí se você quer fazer uma coisa mais avançada, né? Sim. Você nem usa o mapa de Thickness. Pelo menos a gente não tá usando. Só se você for usar de suporte pra textura, mas... É um mapa meio descartável, assim, não vai fazer tanta diferença. Sim. E já o bake do Blender, eu acho que a única coisa que, cara, se o Blender resolvesse isso, aí GG pro Blender. Eu acho que realmente tá faltando só essa questão do bake mesmo, dar uma evoluída. Ah, o cara me perguntou, fora a Blizzard, qual outro estúdio você adoraria trampar? Aí eu teria que criar um cenário que não existe a Blizzard. Se a Blizzard não existisse, eu gostaria de trabalhar na Riot e na Valve. Você nem queria trabalhar comigo? Sim, mas daí não é com o estúdio, é com você. Obrigado. Cadê? Peguei um ranço da Sony, velho. Tô fora de trabalhar no estúdio da Sony. Mas, pô, trabalhar com o Bernardo ia ser foda demais. Estão contratando o Bernardo. Estão contratando. Tá precisando de character artists aqui. E cortou aqui, não entendi. Não. Bona, pretende algum dia fazer um tutorial ou mini curso? Sim, eu vou. Quero fazer o tutorial de UV quadrada lá. A UV quadrada ia ser boa mesmo. Não, eu vou fazer sim. E. Eu quero fazer um curso de game, mas eu não vou dar data porque eu não sei quando eu vou fazer isso, sabe? Mas eu tenho vontade sim. Mas é que é um troço que demora bastante tempo pra ser feito, né? É. Fazer uma parada de alto nível, então nem vou dar data nenhuma aí. No Blender, o cara tem que fazer o bake imagem por imagem, né? Ou tô maluco? Perdendo tempo fazendo assim. Plugin de bake absurdo, não? Não, ainda não tem plugin bom, não. Tem uns lá, mas o bake ainda tá devagar. Faz um tempão que eu tô esperando melhorar e ainda tá igual desde quando eu comecei a estudar Blender. Isso aí, é isso que é foda, né? Porque... Oh, pode falar. Ah, eu ia falar que tem o Xnormal, que é de graça. Não sei porque eles não fizeram integração ainda. É. Sim. As empresas tentando roubar os artistas das outras empresas. É muito antigo e ainda é um dos melhores, cara. É impressionante isso. Ele é bom, A ele é bem interface bom mesmo. dele é um lixo. A interface É dele um é um lixo. horror. É. Mas depois você entende e o bicho é bruto. A única Ele coisa nunca que cracha. falta... Não, a única coisa que falta mesmo é... Você não consegue visualizar ali, né? Você tem que... Mas aí, tipo, você pode fazer o cage na mão lá e importar o cage, né? Uhum. O que eu mais gosto do Marmoset agora é essa questão do cage, né? Que tem aquelas questões que você consegue pintar, né? Tipo, ajustar algumas coisas rápidas ali na mão. Então... Mas vou te falar, cara, sabe que eu tava parando pra... Eu estava testando esses tempos aí no Substance. E se você precisa de uma coisa... Assim, se é um cenário muito específico, às vezes pintar aquela posição específica no Marmoset é uma desgraça. Mas se você fizer o cage na mão, é fácil. Então é tudo questão de uso, assim. Às vezes o cage na mão, ele vai conseguir te dar um controle que pintar no Marmoset não te dá, velho. Mas é raro isso acontecer.
Assim, é muito difícil. É mais uma ferramenta que você tem que ter, né? Sim. É bom saber tudo, é bom saber tudo. O mais importante mesmo é saber o que você está fazendo, né? Sim. Você já consegue saber o erro lá, tipo, só de você olhar Exato. no home map lá, você olha o erro, você sabe exatamente É. o que tá acontecendo ali. Sim, é verdade. Sim. Ô, Bona, você como arte supervisor, você ajuda em processo de contratação? Logo, mas é que eu tô há pouco tempo, né? Eu entrei tem um mês, mas logo sim. Vou estar sim. entrevistando aí o pessoal, candidatos. Inclusive eu tenho pressionado bastante meus leads e diretores aqui que eu quero entrar no processo de contratação também, porque eu quero entrevistar as pessoas. Isso é legal. Eu acho que faz parte também do trabalho de direção, né? Eu vou falar que tem algumas pessoas, diretores, que ajudam bastante no processo de contratação. Sim, mas é que acho que o nosso diretor de arte ele não entrevista. Porque aqui na Blizzard é bem divididinho, sabe? A gente tem diretor de character, tem diretor de tech, e o que é legal disso? Que a gente tem contato com o diretor bem próximo porque ele senta com a gente no estúdio, né? Não é aquele diretor de arte que fica num escritório lá e ninguém fala com ele, assim, é difícil de entrar em contato, o cara tá sempre em reunião e tal. São diretores que eles têm muita voz e estão sempre trabalhando ali com você. Eu tô gostando bastante dessa dinâmica lá na Blizzard. E todos os diretores, assim, muito gente fina, cara. Todos super approachable, todos bem gente fina, humilde. Bom demais. Eu acho que deve ser uma experiência muito legal participar do processo de contratação. E uma coisa que a galera às vezes fica muito preocupada, achando que o problema é o portfólio deles e tal, mas às vezes nem é. Às vezes é a questão do projeto e que a gente está tipo, meio que procurando para aquele projeto específico, né? Eu comecei a meio que dar uma ajuda lá no estúdio que eu estou trabalhando. E eu comecei a entender isso, tipo, caramba, um monte de gente legal, mas que eu não posso entrar em contato para perguntar se a pessoa tem interesse, porque a gente está procurando uma parada muito específica. E aí eu comecei a perceber isso e tipo, comecei a refletir em vários momentos que às vezes a gente se sente mal achando que é a qualidade do nosso trabalho, mas nem é. É mais o projeto. Sim, estilo, né? Às vezes uma experiência ali que falta. Sim. O Bernardo tem que puxar o Bono nas lives de modelagem. É que o Bernardo tá fazendo umas lives agora também de modelagem. É verdade. Eu falei pro Bernardo me chamar. Me chamar, eu entro sim. Dá uma esculpida lá. Top. A gente ia fazer fazer uma esculpindo no Blender, que tal? Eu sou fãzaço do Bernardo, cara. Pô, o Bernardo tava aí fazendo 3D há tanto tempo, velho. Eu conheço ele desde que eu comecei, então, pô, pra mim fazer as coisas com ele aí também é foda demais, assim. Muito da hora. E a gente tem vários amigos em comum aí, né? Era só questão de tempo da gente estar fazendo as coisas junto, conversando. E a gente conversa bastante, né? A gente tem bastante visão parecida e gostos em comum. E é legal porque eu tenho uma dificuldade às vezes de achar umas pessoas assim que tem essas aspira que eu tenho, assim, e o Bernardo tem essas pira também. Mando 50 links pro Bono. E aí, é a única pessoa que olha os 50 links. E comenta sobre eles? Nossa. Mas realmente, assim, é difícil achar pessoas que alinham, né? E é super importante isso, de ter gente que caminha na mesma direção, né? Então. Sim. Eu não aceito que você me chamou de velho, assim, tipo, pô, tá muitos anos aí, desde que eu comecei, eu conheço. Aí, mas tá tudo Não, mas eu bem. que comecei há pouco tempo, pô. Então, nem é. E eu comecei há muito tempo, né? Então. Eu conheci o Bernardo quando ele começou. Antes dele começar, na verdade. Você tinha quantos anos, Bernardo? Você tinha 15, né? Eu e você, a gente tinha 15 anos quando a gente se conheceu. Nossa, caramba. Por aí, 16. Por aí. 16? Você tem quantos anos agora? Eu tenho 28, faço 29. Então a gente é a mesma idade.
É, a gente tem a mesma É, idade. idade parecida, eu tenho 27, pô. Eu tenho 28 também. A gente se conheceu com 15 anos. É. Já nos 30 acabou. Teve uma situação, eu não sei se o Bernardo vai lembrar, mas o que acontece? Eu virei estagiária lá na Saga, era onde a gente se conheceu, e aí eu comecei a estudar 3D. Aí eu tô lá de boa e tal, fazendo umas paradas, mas eu estudava porque eu tinha que fazer reposição de aula, uns negócios assim, quem virava estagiária lá tinha que fazer essas coisas. E aí eu tava com o modelinho até avançando, né? Isso era no Maia. Aí eu lembro que eu sabia que o Bernardo e o Nilo curtia pra caramba 3D, né? Eu mostrei pra eles. Olha que legal. Aí o Bernardo, nossa, você mal começou e já tá assim? Aí ele fez uma cara assim indignado. Aí na outra semana o Bernardo apareceu com a parada também. Aí eu, meu Deus, acho que ativou um espírito de competição. Sim, eu sou bem competitivo. É, eu lembro, foi muito engraçado. E eu percebi, eita ferro! Aí o Bernardo do nada, pum. Só que o negócio é que eu fui pro 2D depois disso. Tipo, o Bernardo ele foi pro 3D, só que eu era muito, assim, eu não tinha condição financeira, não tinha um computador bom em casa, não tinha como eu estudar 3D, basicamente. Eu só estudava lá e em casa eu estudava, tipo, desenho, porque era o que dava. E aí eu acabei indo pro 2D por causa disso, mas eu sempre fiquei com aquela coisa, não, eu quero ir pro 3D, sempre foi algo que eu queria. Eu acho que o Bernardo é uma das poucas pessoas que viu que o meu interesse no 3D lá atrás, e eu indo pro 2D nada a ver, e agora só que eu tô trabalhando como character, tipo, caminho mó. É, né? Cada um faz o seu caminho, é assim mesmo. Sim. Aí eu conheci o Bernardo, o Nilo, da galera de hoje, assim, acho que foi, né? O resto do pessoal que a gente conheceu nessa mesma época virou professor, não seguiu, assim, na área. Ai, Se não fosse o Nilo mesmo, seria difícil, né? Porque, tipo, eu comecei em 2009, 2010. E na época, tipo, tinha quase nada de 3D, né? é, Só, sei lá, o Fausto, o Cris Costa, assim, o Grassetti também já era, tipo, já era foda, mas ele tava meio que no começo da carreira internacional dele, né? é, Tava bem no início mesmo. é. Isso que eu ia falar, que a gente também chegou a ver ele ao vivo, né? No evento que teve lá em Brasília. Foi a primeira vez que conheci o Graça. Assim, eu nunca conversei com ele de verdade, mas eu estava ajudando a organizar o evento e ele era um palestrante. É, foi na cidade também, né? Nos 16, 17 anos por aí. E depois teve o The Union, que aí já foi com uns 18 anos, em 2012. Que o Bernardo também foi pro The Union. Que aí lá a gente conheceu um monte de, tipo, Neville Page. Tem até uma foto, eu, o Bernardo e o Neville. Aí teve outros artistas que a gente conheceu também. O que trabalhou no Guitar Hero, eu esqueci o nome dele. Tinha um que trabalhou no filme do Batman. A gente tirou foto com vários, assim, juntos. Foi bem legal aquele evento. Massa demais. Sim. Acaba que o pessoal meio que se conhece, assim, né? É interessante. A nossa área realmente é um nicho. É, nossa, cara, é absurdo. Tipo, eu entrei na Blizzard, aí eu falo com um amigo meu, aí ele é mó amigo, aí o cara tava no meu time, né, o cara do México, aí eu falei com ele, daí ele é mó amigo de um cara que trabalhava na Gameloft com ele, e aí esse cara é tipo amigão do Danilo Ataíde, é tipo, como assim, velho, sabe? É tudo muito, muito perto, assim, todo mundo meio que se conhece, é mó engraçado. Aí, tipo, eu tava na Guerrilla. Aí meu melhor amigo lá na Guerrilla, a gente meio que saiu da Guerrilla junto. E aí ele foi pra Digital Extremes. E aí agora tá trabalhando com o Giba, tá ligado? Com o Gilberto Magno, assim. No meio lá dos Brazucas, tá ligado? É muito pequeno, assim, a indústria, é muito engraçado. Sim. Essa parada, tipo, tem o Vitor Callahan. Aí Aham. ele fez, tipo, o ensino médio comigo, tá ligado? Aham. A gente estudou junto. E aí ele começou a fazer 3D também. Acho que foi até um pouco depois que ele fez
faculdade, aí depois que ele pegou mais firme mesmo pra estudar. Aí eu acho que outro que você conhece também é o Mikael. Ah, sim, É o o Mikael. Mikael e o É. Vitinho são super amigo meu. O Mikael, ele fez um workshop comigo na Saga, ele era estagiário. Nossa, E ele aí, trabalhou na saga, velho, nossa. ele foi estagiário na Saga e aí eu dei um workshop lá, tipo, era 4 sábados, alguma coisa assim. Aí ele fez um busto lá e depois nunca mais parou. Pô, então, e aí todo mundo se conhece. Isso que é o massa dessa área. É. É, e o Mariano Steiner, que é mó foda, assim, trabalhou na Rockstar, fez faculdade com o Grassetti, tá ligado? Nossa, doideira, velho. Mas engraçado. Sim. Então também pra se queimar é um pulo. É, exatamente. Tem uns aí que já foram, né? Já era. Fofoca rola solta. É, nossa, teve uns aí que já foi, Lê. Mano, Queimaram por nada. é. É umas histórias tensas aí. Cadê? Teve, o Hugo mandou aqui. Não quero interromper, mas mandei outra pergunta com relação à parte de contratação. No processo, agora encontrei. No processo de contratação, você citou a parte de negociação. Como fica a parte do inglês da língua? Vocês sofrem muito ou os estúdios que você participou, isso não era um problema mesmo se a pessoa não era fluente? Você quer falar primeiro aí, Bernardo? Falar que o Bona tem opiniões bem fortes em relação a isso. E eu concordo com as opiniões dele. É, cara, é que, velho, não adianta. Você tem que estudar inglês, sabe? O inglês ele é muito, muito importante, porque se você quer crescer dentro da empresa e tudo mais, você precisa saber se expressar. Você não pode deixar brecha pra falar umas coisas erradas e alguém interpretar errado e se ofender, ou você não conseguir pedir ajuda caso quando precise. Cara, fora que se você não tem o inglês fluente, a sua vida fora do país vai ser muito difícil. Na Holanda, sendo fluente já é difícil por a língua oficial do país ser o holandês, né? Então toda vez que você está falando com alguém em inglês, você está sendo meio que uma pessoa inconveniente, que está forçando ela a falar a língua que não é a língua mãe. Aqui nos Estados Unidos é tranquilo. Aqui se os caras falar espanhol, você entende. Um monte de mexicano, good. Aí se os caras falam inglês, é a língua nativa deles. E aí se não for a língua nativa, aí vocês estão na mesma, né? Porque você não é também a sua, então tá tranquilo. Então nos Estados Unidos é bem mais de boa do que se você for, sei lá, pra um país que não tenha inglês como uma língua nativa, né? E, cara, pra entrevista, pra convivência no dia a dia, tem que ter um inglês legal, assim. Mas dá pra entrar com inglês ruim e daí você ir melhorando o inglês. Poxa, eu acho que o Ataíde, quando ele entrou na Naughty Dog há 6 anos atrás, ele tinha um inglês bem ruinzinho, assim. Ele mesmo falou que tinha muita dificuldade com inglês. E hoje ele fala fluente, assim, super de boa, tranquilo, né? Mas você tem que ser por isso foda. Você tem que ser foda. A, a arte tem que falar por si só, entendeu? Não adianta falar o inglês The Books on the Table, To the Middle, To the Right, From the Left, From Behind do Joel Santana. Arte horrorosa, né? Não, você tem que ser bom. Primeiro seja bom na arte, aí estuda inglês para o inglês ficar legal. Sim. E a maioria das pessoas tem que passar pela entrevista, né? Tipo, a entrevista é assim, ó. O portfólio é pra você passar na porta. Depois que passou na porta, aí vem a entrevista e aí que a coisa pega, entendeu? Se você não souber se comunicar, se não for um cara legal, pode esperar que não vai receber e-mail nenhum. É verdade, cara, é difícil. Tem que estudar inglês. Eu falo isso pros meus amigos. Graças a Deus, alguns escutaram e estão evoluindo no inglês. Outros estão no From the middle to the left, from behind. E eu acabei de mandar aí no chat, galera, onde que eu fiz um pequeno intensivo de inglês, que foi nesse Preply aí. Esse site você... Oi? Conhece? Ele tem... Pra estudar japonês.
Ah, é. Então, ele tem professores do mundo inteiro. E da mesma forma que nós brasileiros gostamos de receber em dólar, né, em euro, tem nacionalidades que também adoram receber em real, porque para esses países nossa moeda vale mais. Então acaba que você encontra professores muito bons de países que sai até mais barato de você, se você contratar, pagar de lá, do que você pagar um brasileiro. E eu mandei aí até o link do meu professor, caso vocês tenham curiosidade. Eu fiz 6 meses com aula de conversação com esse professor aí que eu mandei, o Johan. E, cara, olha, foi o melhor professor que eu já tive. Eu totalmente recomendo ele, ele é muito bom. E ele é filipino. E as Filipinas, eles gostam de receber em real. E eles falam inglês americano, a língua nativa deles é o inglês. Então, tem outros países, assim como as Filipinas, que tem uma moeda um pouco mais baixa do que o real, então o preço acaba saindo melhor. E você vai aprender com uma pessoa que fala inglês. Por quê? Aprender com brasileiro, a gente aprende mais devagar, porque toda dúvida que você tiver e etc., você vai perguntar, como que eu falo isso? Aí a pessoa vai explicar. Agora, com gringo, você vai ter a experiência de ter que se virar. Tipo, com o professor, você vai ter que dar um jeito de conversar com ele. Quando você for trabalhar fora do Brasil, você vai ter que se virar. Não vai ter ninguém segurando a sua mão para te explicar, te ajudar, te fazer se expressar. Então, eu recomendo muito esse professor e recomendo que, se vocês forem olhar outros professores e tal, procure um professor mesmo de fora. Se o seu inglês for muito iniciante, comece com brasileiro. Mas se o inglês for mais ou menos, você já consegue entender algumas coisas, não continua com brasileiro, vai para um gringo. E tenta, por exemplo, como aí você pode escolher o valor que você gostaria de pagar por conta de ter professores do mundo inteiro, você pode encontrar professores um pouco mais baratos, você pode marcar mais aulas por semana. Então, você pode fazer 3 vezes por semana e acabar saindo no preço de uma aula por semana no Brasil. Então, você tem essa possibilidade aí também. Só passando essa dica aí, nossa, eu tenho encontrado o Johan. O Johan, a gente fazia... Eu falei pra ele, quando eu comecei, eu quero conseguir fazer entrevista em inglês. Porque eu e meu marido, a gente já estava planejando vir pra fora e tal. E aí eu falei isso pra ele. E aí a gente, no começo, assim, era só entrevista, ele fingindo que estava me entrevistando. Fazendo um monte de pergunta. Sim. Cara, ele pesquisou as perguntas que fazem nas entrevistas, nas maiores empresas, sabe? Ele realmente fez uma pesquisa para a gente poder fazer essas coisas, sabe? Achei muito interessante. E por isso que eu sempre recomendo ele. Dedicado. Sim. Vou falar com ele. Eu tenho inglês assim que é fluente, mas eu quero chegar num ponto onde eu me sinta confortável fazendo um podcast, entendeu? Tipo, em inglês, assim, sendo host ou algo do tipo. Eu acho que ainda tenho um pouco de vergonha, assim, de falar. E eu vou falar assim que mesmo se você tiver um inglês meio básico, a pessoa tem um inglês meio básico, não fique muito triste assim, cara. Eu trabalho com algumas pessoas aqui na Blizzard que elas têm um inglês assim bem ruim, cara. Assim, eu diria que é um inglês ruim. Elas têm dificuldade de falar, de se expressar, mas dá um jeito, né, cara? A gente vai se virando. A pessoa vai se virando e com o tempo ela vai melhorando. Sim, vai sim. No trabalho do DGM tem umas pessoas com inglês bem básico. No meu já é diferente porque o pessoal de onde eu trabalho, a maioria é realmente inglês. São ingleses, são daqui do Reino Unido mesmo. Eu tive dificuldade já, porque eu aprendi o inglês americano, e aí cheguei aqui e era um monte de inglês, e nossa, treinar ouvido para entender o sotaque deles foi muito difícil. Imagino como é que deve ter sido na Holanda, né? Que também tem um sotaque bem diferente. Não, mas o sotaque do holandês é super tranquilo. Era difícil conversar com os vendors que trabalhavam com a guerrilla. Eles têm muito sotaque, mas com o tempo você pega. A gente trabalhava com muito chinês, com gente dos países asiáticos, assim, que eles tinham um sotaque muito forte. E às vezes o microfone era muito ruim.
Aí quando o microfone era muito ruim, ficava, nossa, eu ficava, meu Deus, cara, eu não tô entendendo nada, Jesus Cristo. Esse microfone, velho. Por que não manda um mic melhor? Você já teve que pedir pra mandarem mensagem? Tipo, não, escreve aí que eu... Não, eu pedia pra eles trocar o microfone. Eu já tive que pedir, sim. Não, tinha uns que não dava, não tinha condição. Falava, ó, o microfone tá bem ruim, cara. Se vocês podem trocar, assim, achar um microfone novo. Aí eu acho que os caras ficavam, putz, mano, nossa, mas a gente tava assim, tanto tempo com esse microfone. Será que tava ruim assim sempre? E eles não falavam? Aí os caras voltam assim com o microfone insano, assim, na próxima reunião. Os caras com o microfone perfeito. Deu, nossa, aí sim, agora dá pra entender. É Não, porque... isso é uma coisa que me deixa até hoje meio pistola, assim, com esse Zoom, assim, né, de trabalhar remoto, ter o Zoom. Chega aquela pessoa com aquele microfone cagado, você não entende nada. Pô, meu irmão, você ganha bem, você trabalha no estúdio grande aí, compra um miczinho, velho. Saca? Eu lembro que, assim, a Guerrilla não dava uns mic bom, era um troço ruim. A Blizzard dá uns mic melhor, assim, dá uns fone da Logitech e tudo mais para as pessoas que não tem nada. Então não tem ninguém assim aqui na Blizzard com mic ruim. Mas eu lembro que na Guerrilla os caras davam uns mic desgraçados e aí os caras não compravam melhor. Aí ficava com aqueles mic ruim. Chegava na reunião, tava 3 malucos lá com os microfones estourados, horrível. Eu ficava toda hora, não, guys, não. Não dá, velho. O microfone tá muito estourado, velho. Era foda, era foda. Sim, eu imagino que, nossa, no começo, o diretor criativo, eu trabalho diretamente com ele, né? Aí, na entrevista, foi ele e uma outra pessoa que tinha um inglês mais fácil de entender. Só que ele é muito inglês mesmo, o sotaque dele é realmente... o sotaque de inglês bem padrão, assim, bem forte. Aí, no dia a dia, minha primeira semana, eu não acredito que eu vou trabalhar diretamente com a pessoa que eu menos entendi na entrevista. Foi difícil demais, eu ficava muito agoniada no primeiro mês. Aí hoje em dia eu já consegui entender ele de boa. O Hugo tá perguntando, esses testes de fluência, tipo TOEFL e afins, fazê-los também é necessário para essas empresas? Vocês chegaram a fazer? É engraçado, né? Que não, para as empresas não, mas se você quer estudar fora do país, você tem que fazer. É muito estranho, né? Você vai trabalhar numa empresa internacional que vai gastar milhares de dólares em você. O governo americano tem que aprovar você e tudo mais, e você não tem que fazer isso. Aí você quer estudar e gastar um monte de dinheiro lá pagando. Ah, desculpe, para estudar você tem que fazer o TOEFL, hã? Não faz sentido nenhum, né? Na minha opinião é muito estranho. Ainda mais porque você que paga, né? Não é eles que te pagam. Eles que deveriam pagar, daí no caso tá exigindo, né? Sim. O Reino Unido precisa. O Jaime tá comentando aí. Pra trabalhar? Precisa. Para trabalhar, você precisa comprovar que você consegue se comunicar no país. Isso Mas é não é- interessante. Mas não é uma nota muito alta, não. Eu cheguei a fazer também. Ou eu É. tava fazendo um processo de seleção pra ir pra Inglaterra e eu tive que fazer. Pelo menos site para poder ter o visto de skilled worker. Era esse o visto que você estava tentando, Bernardo? Sim, isso aí mesmo. Recomenda livros e HQs. Recomenda algum? Livros e HQ. Nossa, tem um amigo. Vou recomendar, pera aí, deixa eu até pegar ele aqui. Se Recomendo for a esse arte livro do diabo, aqui, ó. não vale, hein? Não. Esse aqui vai estar fora de foco, né? Mas esse aqui é do mestre Kim Jong-gi. Cara, esse livro aqui é a coisa mais incrível que eu já vi, velho. Os desenhos. Deixa eu desligar aqui, vou ver se melhora o foco. Um segundo. Tirar o blur do background que tá ele. Ó. Olha os níveis, né, cara? Kim Jong-gi é Outro nível. umas coisas absurdas. Muito foda. Sim. Isso aqui, se você não tá inspirado, você abre esse livro aqui, ó. Você quer fazer arte é na hora, velho. Muito bom. Eu tenho 2 dele.
Só que o outro é para maiores de 18 anos. Aí melhor não mostrar. Esse eu fiquei curiosa. É o Omphalos, o nome do outro. É só uns desenhos meio mature do Kim Jong-gi. Não é tudo, mas a maioria. É muito bom. Muito bom. Uma pena o que aconteceu, mas Nossa, é uma perda gigantesca, né? sim. Mas é isso, gente. Pessoal, vocês gostaram do Bernardo como co-host? E aí, eu mantenho o Bernardo. Bernardo, você será contratado? E aí, Bona, o que você acha? Eu contrato o Bernardo ou não? Aprovada? Senior co-host. Aprovadíssimo. Sênior brasileiro. Senior brasileira, isso aí. Acho que os próximos papos vão ser assim agora. Talvez não todos, que enfim, depende da agenda do Bernardo também, né? E também da agenda dos convidados, aí tem que ficar alinhando a agenda de todo mundo. Mas o Bernardo vai aparecer mais vezes aí como co-host. Foda demais. Mantém o Bernardo sim. Tem Scoopy também. Pode contratar o estagiário. Sacanagem. O cara é foda. Então, Bernardo, você está contratado, tá bom? Eu gostei do seu trabalho. Mas você vai começar realmente como estagiário e aí futuramente a gente vê como é que faz essa progressão aí de carreira. Ah, mas eu tô longe. Café virtual. Faça pra mim. É isso, gente. Boa noite. Passa no RH depois para deixar a papelada. É isso, gente. Tchau. Dá tchau, gatinho. Tchau, gatinho. Qual o nome do gatinho? É Koji essa daqui. Ai, tchau, gatinho. Barriguda, olha o tamanho da barriga. E fica aí o convite para sua esposa, porque, enfim, ela é uma artista incrível. E eu total. Tá no chat. Fica aí o convite, Vitória, porque eu total também quero ter um papo com você. Casal de artista foda. Então, vou encerrar aqui, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu, Bona. Sempre Valeu, bom Bernardo. conversar. Valeu, Vic. Tamo junto.